Vamos lá, pessoal, tratar sobre disposições gerais envolvendo direitos fundamentais, tá certo? Como eu falei para ti, nós vamos aqui nos pautar nessa sequência. Surgimento dos direitos fundamentais, finalidade, que nós inclusive já conversamos, vou relembrá-los, dimensão ou geração de direitos fundamentais e as nossas características, onde eu vou abordar, inclusive, tá, a horizontalização dos direitos fundamentais. Características. Pronto. Em relação ao surgimento, os direitos fundamentais, pessoal, a regra, obviamente que não acontece em todos os estados, mas essa é a ideia, quando surge um direito fundamental, seja reconhecido pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pelo Chile, o que for, aquele direito fundamental, ele surge de uma luta popular. É o povo que reconhece um valor como essencial, pressiona o seu Estado para que o Estado também reconheça esse valor como algo essencial, e o Estado, reconhecendo esse valor como algo essencial, devolve ao seu povo em forma de direito fundamental. O direito fundamental nada mais é, portanto, do que esse valor social, popular, reconhecido pelo Estado como forma de autolimitação e garantidor desse direito, desse exercício, dessa omissão, enfim, de uma prestação por parte do Estado em relação ao seu povo. Então, nós temos aqui direitos, portanto, que serão exercidos com o Estado se omitindo, limitando o Estado, portanto, numa omissão. Nós vamos ter direitos fundamentais que irão exigir do Estado uma contraprestação, ou seja, limitando o Estado numa obrigação de fazer. O direito, por exemplo, da liberdade de locomoção, de ir e vir, eu exijo do Estado que ele pare que se e me permita ir e vir. O meu direito de educação, eu exijo que o Estado me preste educação, ou seja, eu exijo uma obrigação de fazer do Estado. Seja um positivo ou negativo, seja uma omissão ou um ato comissivo, tanto faz. O Estado ele vai estar sempre reconhecendo esse direito fundamental e devolvendo ao seu povo como uma forma de se autolimitar. Daí, pessoal, é a finalidade do nosso direito fundamental. E daqui é a diferença com os direitos humanos. Passo aqui para as finalidades para diferenciar depois dos direitos humanos. Em relação à finalidade, um Estado que reconhece um direito fundamental, ele está se limitando. Ele está dizendo, meu povo, eu irei respeitar esse direito de vocês. Eu não irei aboli-lo, eu não irei diminuí-lo, eu estou aqui para respeitá-lo. Seja para permitir que vocês o exerçam, seja para garantir que vocês irão exercê-lo. Ou me omitindo, sem fazer nada e permitindo o exercício do direito fundamental, seja dando meios de exercício de direito fundamental com uma contraprestação, com meios de serviço público, enfim, de alguma forma prevista pela Constituição e pelas leis. Então, o Estado, quando ele reconhece, a partir desse momento que o Estado reconhece o valor, ele devolve esse valor na roupagem de direito fundamental para a sua sociedade. E essa sociedade passa a usar esse direito fundamental e o Estado se limita naquele direito fundamental. Daí, pessoal, a nossa diferença com os direitos humanos. Por quê? Porque o direito fundamental ele vai levar em consideração um Estado, um povo, organizados por uma Constituição. Necessariamente eu vou ter uma Constituição que prevê direitos fundamentais para que o Estado observe, né, se limite, digamos, de alguma forma respeite, e o povo possa exercê-lo. Essa é a forma, né, de organização desses nossos direitos fundamentais. Os direitos humanos, não. Os direitos humanos, eu tenho o ser humano, em qualquer plano, em qualquer lugar, seja no Oriente, seja no Ocidente, e apenas o ser humano, contra qualquer que seja o Estado. Nesse caso, pessoal, olha só, o ser humano como, né, um membro da espécie humana, ele vai ser dotado de certos direitos. E esses direitos vão ser exercidos contra um Estado. Acontece que esse Estado vai ter a sua soberania.
acontece que ninguém pode impor a esse Estado, a observância de um direito humano específico. Acontece que ninguém pode limitar esse Estado sem que ele mesmo tenha concordado nessa limitação. Enquanto que aqui, nos direitos fundamentais, o Estado concorda, reconhece o valor e devolve como direito fundamental, na sua própria Constituição Federal, ele mesmo se limita. Quando eu coloco um ser humano e um Estado, eu não posso impor que aquele Estado reconheça ao seu ser humano um direito fundamental que eu, outro Estado, entendo como necessário. Um valor que eu, outro Estado, entendo como essencial. Ou seja, eu não posso pegar Estados Unidos e impor ao Iraque que o Iraque passe a respeitar homens e mulheres de forma igual. Se o Iraque entende como valor essencial essas diferenças entre homens e mulheres, nenhum Estado soberano pode impor a outro um direito humano por ser um mero direito humano. O que eu estou dizendo é o seguinte: cada Estado reconhece seu direito fundamental. Todo ser humano tem o mesmo direito humano. Cada Estado reconhece seu direito fundamental e permite o exercício desse direito fundamental. Todo ser humano tem o mesmo direito humano, mas no que diz respeito ao seu exercício, aí nós vamos ter um entrave. Por quê? Por conta da soberania, por conta do que eu estou te falando. Estado nenhum pode impor a outro Estado o respeito a um direito humano específico. Tem que vir do próprio Estado soberano, tem que ser um reconhecimento do próprio Estado soberano, aquele direito humano, que ele vai reconhecer em um tratado internacional, à frente de outros Estados soberanos e se comprometer em respeitar aquele direito humano. Então, quando a gente fala em direito humano, a gente está falando não nessa relação individualizada, tá? Mas ser humano como indivíduo e Estado como entidade política, seja qual for o Estado. Enquanto que no direito fundamental, não, eu falo povo de uma nação e aquele Estado soberano específico. Ali é uma relação individualizada, específica. O ser humano e as entidades políticas que existem, eu posso ser o ser humano e estar no Brasil, como eu posso ser o ser humano e estar na China, que o meu direito humano vai ser o mesmo. Agora, eu ser brasileira e estar sobre o governo do direito brasileiro, os meus direitos fundamentais são diferentes daquele indivíduo que está sob o governo sobre o governo do Estado chinês. Direitos fundamentais distintos, portanto, mas exercitáveis no mesmo plano. Os meus direitos humanos, eles são iguais, idênticos em qualquer plano global. No entanto, o exercício vai depender de um tratado internacional que limite essa soberania. Sempre o Estado vai ter que se limitar. O exercício, ele só acontece com a limitação do Estado. O exercício, a concretização daquele direito fundamental só acontece quando o Estado é limitado. Ou é limitado por uma Constituição, reconhecendo aquele valor essencial e prevendo seus direitos fundamentais correspondentes, ou é limitado por um tratado internacional, reconhecendo aquele direito humano no seu texto e permitindo o exercício dentro do seu território. Então, o direito humano é algo em plano internacional, direito fundamental é plano interno. Direito fundamental, eu tenho um mecanismo de exercício, de exigibilidade, que é a Constituição Federal. Direitos humanos, o meu único mecanismo de exigibilidade, de exercício, são os tratados internacionais. Quando eles existirem, aí eu vou para as cortes internacionais de direitos humanos, né? Nós temos aí várias cortes internacionais que formam esse plano de direito, né, internacional, permitindo o exercício em outra esfera, ok? Uma breve, né, digamos assim, bem resumida diferença em direitos humanos e direitos fundamentais, em cima de um único prisma no que diz respeito ao seu reconhecimento e seu exercício, porque eu não tenho como esgotar isso daqui, isso aqui é fonte de tratados, de manuais, de livros, só falando sobre esses detalhes que envolvem esse exercício, essa forma de reconhecimento, enfim. É muito pano para manga, a única coisa que eu quero que você entenda, por enquanto, é isso. Surge como o povo reconhece um valor essencial e Estado devolve, se limitando através de um direito fundamental. O que faz a diferença aí com os direitos humanos, que não vão ter essa relação interna, mas externa, onde aquele Estado ele vai se limitar através de um tratado internacional para que aquele ser humano possa exercer o seu direito humano, ok? Até mesmo porque
existe um paradoxo muito grande. Enquanto que a gente está lutando pela liberdade feminina, né, digamos, vamos usar aí um termo mais, lutando pela liberdade feminina, essa igualdade entre homem e mulher, existem certos estados que vão estar querendo garantir essa diferença, o homem como provedor, a mulher como a pessoa de casa, né, enfim. E aí você tem que questionar se aquele ser humano quer realmente exercer aquele direito que outrora é exercido por um outro ser humano. Será que aquela sociedade já milenar, de cultura, onde a mulher está de alguma forma, né, andando atrás do homem, totalmente vestida, proibida de estudar, será que aquela sociedade quer realmente romper essas barreiras da independência e se tornar igual aos outros homens? Ou aquela mulher ainda aceita, ainda acha necessário, se sente bem, valorizada dentro daquela relação? Enfim, né, são paradoxos que vão ficar aí eternamente, né, dentro do nosso convívio mundial, muito embora o direito esteja lá, o direito humano esteja lá latente. A partir do momento que aquele Estado o reconhece em um tratado internacional, ele pode passar a ser exercido por aquela mulher, ok? Muito bem. Surgimento e finalidade, vamos conversar sobre geração de direitos fundamentais. Pessoal, no que diz respeito às gerações de direitos fundamentais, primeira orientação que eu tenho que passar para vocês é que tanto faz falar em geração como em dimensão, tá? Os dois verbetes hoje são usados na tentativa de mostrar uma característica muito marcante desses direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles vão surgindo ao longo do tempo e eles vão sendo acumulados. Eles não vão sendo substituídos, eles não vão sendo revogados, tá? Nós temos, portanto, a ideia, o termo geração vai me passar aquela noção de substituição, uma geração que morre e vem outra para substituí-la, morre e vem outra para substituí-la. Quando eu uso dimensão, não. Aqui, esse termo ele já vai me permitir uma noção de convívio, ao mesmo tempo, de vários tipos de direitos fundamentais, tá? Então, atualmente, a doutrina moderna usa mais dimensão, muito embora na tua prova possa ser geração ou dimensão, tanto faz, as duas estão certas. Por que essa preocupação em usar um termo mais adequado para esse convívio entre os direitos fundamentais? Porque os direitos fundamentais, eles foram surgindo ao longo do tempo, tá? Foram acontecendo, as constituições foram reconhecendo, os estados foram reconhecendo esses direitos fundamentais, o povo foi exercendo, até que se chegou num momento onde se foi estudar esses direitos fundamentais. E em certos grupos de direitos fundamentais foi reconhecido traços marcantes, características que seriam comuns a eles. E dentro dessa noção, dessas características comuns, se dividiu primeiramente 3 grupos de direitos fundamentais em cima dessas características comuns. Os grupos de primeira, segunda e terceira geração. Como na época as noções de fraternidade, de solidariedade, de liberdade, né, dentro daquela noção da Revolução Francesa, estavam muito ainda, né, afloradas dentro da nossa sociedade mundial, essas gerações foram vistas em cima desses conceitos de liberdade, de solidariedade e de fraternidade. Então, nós vamos ter aí uma relação envolvendo grupos de direitos fundamentais que se assemelham em característica quanto ao seu exercício, ou seja, a forma de exercê-los vai ser muito semelhante, e esses grupos vão surgir de uma mesma premissa, essas noções de liberdade, de solidariedade e de fraternidade, tá? Igualdade e solidariedade ou fraternidade. Então, nós vamos ter aí a primeira geração de direitos fundamentais que tem como premissa, ou seja, como valor comum, a nossa noção de liberdade. E a liberdade, pessoal, como eu te disse, digamos assim, é uma exigência de que o Estado permita o exercício de certos atos por parte do seu povo. É exigir que o Estado não se intrometa, que permita que o seu povo possa agir. É o Estado reconhecer que naquele momento ele nada fará, que naquele momento ele permitirá a escolha, ele permitirá a atuação do seu povo de forma livre. Portanto, os meus direitos de primeira geração, que são aí baseados, pautados nesse valor da liberdade, vão ser os meus chamados direitos civis, meus direitos civis
e políticos. Direitos que vão ser vistos, né, pela doutrina como direitos negativos. Porque eles são ruins? Não porque eles são ruins. Porque o meu Estado, ele vai, para que eu exerça, o Estado vai ter que se omitir. Ele vai ter que não intervir. Ele vai ter que se abster de atuar. Como assim, Arsênia? Os direitos de primeira geração, eles vão ter uma característica muito marcante, que é essa omissão do Estado. Eu sei que para você é uma coisa assim muito estranha, dizer que o Estado não precisa fazer nada para que eu exerça um direito. Quando você está o tempo todo escutando, né, que o problema da saúde é porque o Estado não faz nada, o problema da educação é porque o Estado não faz nada, e agora eu vim te dizer que tem direito fundamental, que eu preciso que o Estado não faça nada. Mas é justamente por conta dessa minha noção de liberdade. Os direitos civis, os direitos políticos, eles precisam ser exercidos com liberdade para que o povo possa fazer as suas escolhas. Por exemplo, crença. Qual é a crença que tu vai ter? Se o Estado se meter, ele limita a tua liberdade de crença. Se o Estado te der opções, ele limita a tua liberdade de crença. Se o Estado te der condições para o exercício, ele vai limitar também. Enfim, qualquer coisa que o Estado faça, tentando regulamentar, orientar a liberdade de crença, ele vai estar limitando, diminuindo essa liberdade. Então, para que você possa exercer a crença com total liberdade, ele precisa fazer nada, precisa apenas permitir que você possa exercer a sua crença. Obviamente, né? Dentro da licitude, dentro dos atos que são permitidos pelo Estado. Aquilo que é proibido, como maus tratos de animais, sacrifício de vida, nada daquilo ali vai ser possível à luz de uma liberdade de crença, né? Não pode. Tá? A mesma coisa que a gente vai ter aqui, pessoal, é a manifestação de pensamento. O que o Estado precisa fazer para tu poder manifestar teu pensamento? Nada. É exatamente nada que ele precisa fazer. Né? O Estado ele precisa realmente estar inerte para que você possa manifestar seu pensamento com total liberdade. Se ele te der dia, horário, prazo, ele vai estar limitando. Se ele tentar regulamentar, ele vai estar diminuindo essa tua liberdade. Daí, esses meus direitos de primeira geração serem direitos negativos, marcados pelo exercício, no que diz respeito à omissão do Estado, à não intervenção do Estado, à abstenção do Estado em fazer algum ato. Daí o nome negativo. Negativo porque não existe atuação estatal, tá? Não são todos. A regra é que os meus direitos civis e os políticos, em sua grande maioria, sejam marcados no seu exercício por essa característica negativa, por essa omissão do Estado. Obviamente, nós não podemos ser absolutos em nada aqui. Nós estamos falando de direitos fundamentais e, como você vai ver já já comigo, eles são altamente relativos, tá? Segunda geração de direitos fundamentais. Aqui, pessoal, a minha premissa, o meu valor maior é a igualdade. O que aconteceu no mundo, como eu te falei, né, o mundo ele vem de uma história, os direitos fundamentais ele vem de uma história popular. O que aconteceu no mundo era a vida sobre um Estado altamente intervencionista. Um Estado que tu tinha que pedir autorização para exercer uma profissão, um Estado que tu só podia ter tantos X de lucro no exercício da tua profissão, um Estado que não te permitia ter propriedade, um Estado que até o teu casamento tinha que ser autorizado, um Estado onde muitas vezes a noite de núpcias que tu ia ter com a tua esposa, quem tinha na verdade era o rei ou o nobre, né? E até o direito de noite de núpcias o Estado exercia. Enfim, dentro dessa ideia de intervenção exacerbada que o Estado exercia sobre o seu povo, surge naquela sociedade o seu interesse, o seu reconhecimento de um valor essencial que era a liberdade. De tão oprimidos, de tão limitados, passaram a valorizar demasiadamente a liberdade. E aí o que foi que aconteceu? Esse Estado foi pressionado para garantir essa liberdade. Então a gente tem aí vários diplomas, como a nossa Carta do Rei João Sem Terra, de 1215, dando terras aos nobres da Inglaterra, uma série de atos legais pipocando ao longo do mundo, né, em torno do mundo, garantindo ao seu povo certos direitos que antigamente não tinham, direitos esses com o compromisso do Estado em não se meter, em permitir o exercício de certos direitos. Só, pessoal, que essa liberdade foi exercida em último nível pela sociedade. E aí começou uma grande
diferenciação, discriminação dentro das próprias sociedades. O que acontecia? Antigamente eu tinha uma obrigação, eu tinha que pedir uma autorização para exercer minha profissão. E aí o Estado libera, qualquer um exerce o que quiser. O lucro é seu, o dinheiro é seu, você vai ter aí o limite para poder fazer dinheiro, né? O céu é o limite nesse caso. E aí começaram aí a nossa era industrial, as grandes indústrias, os anos da mão de obra, e essas mãos de obras trabalhando. E o que acontecia? Aquele trabalhador ia lá para a indústria trabalhar e queria folgar no fim de semana. O que o chefe, o patrão dele dizia? Não tem problema, folgue, meu querido. Segunda-feira, quando você voltar, se o seu emprego estiver aqui, você retoma, se não, muito obrigado pela sua participação. E, obviamente, né, se você está de folga, está trabalhando, eu não vou poder lhe remunerar. E aí você vinha querendo trabalhar e pedia aí um valorzinho para receber e o patrão dizia assim, olha, infelizmente aqui eu só posso lhe pagar 5 centavos a hora. Se você não quiser, não tem problema, eu tenho um outro fulano ali que quer. E aí o outro fulano vinha pelos 5 centavos. Ah, mas é muito pouco. Não tem problema, traga seu marido, a sua esposa, a sua avó, o seu filho, traga todo mundo, até seu cachorro para trabalhar aqui, que aí você ganha mais, né? Mas lógico que mulher, criança e idoso são mais fracos. Então eles vão ganhar, não são 5 centavos, 2 centavos a hora. E por aí ia, né? Férias nem pensar, 13º muito menos. E todas essas, digamos assim, liberdade de escolha que se deu tanto aos industriários como aos proletariados, ficou aí essa discriminação muito grande, essa discrepância muito grande na sociedade. Daí, naquele momento, começa a se exigir que o Estado passe a atuar novamente. Olha só, naquela época em que o Estado não atuava, o homem usou tanta essa liberdade que foi necessário chamar o Estado novamente para intervir. E aí vem a nossa ideia de igualdade. Estado, o homem questiona, do que me adianta a minha liberdade de profissão, de escolher o que eu quero ser, o que eu quero seguir, se eu não tenho como aprender, porque eu tenho que trabalhar desde cedo, porque eu não tenho condições de aprendizado, de pagar uma escola, o que for. Então, Estado, você precisa pelo menos me dar um mínimo, você precisa pelo menos garantir um certo patamar de igualdade para que cada um consiga alcançar o seu limite. Essa é a ideia de igualdade. Aqui surgem os nossos direitos sociais e econômicos. Os nossos direitos sociais e econômicos surgem exatamente em cima dessa noção de igualdade. Trazer um mínimo para todo mundo para que se possa dar continuidade mais na frente aos nossos direitos, o exercício desses direitos. Daí, pessoal, a doutrina mais moderna dizer que as liberdades elas só são realmente, efetivamente exercidas se o Estado estiver garantindo igualdade. Porque, como eu falei, de nada me adianta ter liberdade para exercício de profissional, poder exercer, qualquer um pode ser médico, qualquer um pode ser advogado, basta se formar, enfim, fazer sua residência e fazer o exame da ordem, se eu não tenho condições de concorrer com aqueles que estão se formando como médico, se eu não tenho condições de estudar para poder virar médico. Então, um direito social que seria a educação, seria necessário para uma liberdade que seria o exercício profissional. Né? Do que me adianta manifestar o direito de manifestar meu pensamento se eu não estou ensinado, nem educado, nem alertado para tudo que é necessário na hora de manifestar meu pensamento, né? A minha educação está falha. Do que me adianta a minha liberdade de locomoção se eu não tenho saúde para exercer a locomoção? Enfim, uma série de igualdades, uma série de direitos básicos que seriam necessários para a liberdade. Esse é um posicionamento da doutrina majoritária, que entende que os direitos sociais seriam aí pilar das liberdades, né, civis e políticas. Ingo Sarlet aí encabeçando essa corrente. Daí, pessoal, aqui nesse momento consegue visualizar muito bem essa acumulação de gerações, né? E pensar em gerações como algo excludente não seria correto. Nós temos realmente dimensões de direitos fundamentais que vão se acumulando. Para você ter uma noção, isso aqui no plano internacional serviu como, digamos, uma forma, um jeitinho de garantir que o mundo pudesse reconhecer esses direitos. Depois da Segunda Guerra Mundial, onde a gente teve aí uma série de direitos humanos sendo, né, trucidado, veio aí as cartas políticas, as cartas internacionais de direitos humanos, visando o reconhecimento desses direitos. Só que naquela época nós tínhamos Estados Unidos valorizando demasiadamente a liberdade, nosso mundo capitalista, e nós tínhamos aqui a União Soviética,
valorizando por demais o socialismo, né? Esse Estado que garante esse mínimo, esse bem-estar social, né? Que é o Estado garantidor. Então, esse Estado americano aqui não ia concordar com os meus direitos sociais e a minha União Soviética não iria concordar com essa liberdade. Portanto, eu fico com um polo, um mundo dividido em dois polos. Um mundo dos libertários e um mundo, né, dos sociais. Daí nós vamos ter uma Carta de Direitos Humanos Civis e Políticos e uma Carta de Direitos Humanos Sociais e Econômicos. Mas, na verdade, apesar de existirem duas, na verdade, a grande maioria dos estados, a grande maioria das nações assinou ambas as cartas, justamente por essa indissociabilidade que existe entre esses direitos, tá? Justamente por conta dessa necessidade de certas igualdades serem garantidas para que outras liberdades sejam efetivamente exercidas. Portanto, pessoal, são direitos cumuláveis, tá? São dimensões que vão se acumulando ao longo do tempo. Fechamos? Fechamos. Terceira geração, terceira dimensão de direitos fundamentais. Nós falamos aqui em dois valores, né? Da solidariedade ou da fraternidade. Aqui nós não vamos ter essa marca, tá? Que existe na primeira geração, na segunda geração. Quando que na primeira geração eu tenho direitos negativos, na segunda meus direitos são positivos. São direitos onde eu tenho aqui a atuação positiva do Estado. O Estado vai ali praticar atos mesmo para garantir minha educação, minha saúde, proteção à maternidade, infância, enfim. Na terceira geração não tenho essa marca. Alguns direitos vão ser negativos e positivos ao mesmo tempo, mas a característica da terceira geração, ela é analisada de um outro prisma, em uma outra situação. Enquanto que aqui eu estou analisando primeira e segunda geração no que diz respeito ao exercício, na terceira geração eu analiso a terceira geração em cima de quem é o detentor desse direito fundamental. Enquanto que na minha primeira e minha segunda geração eu vejo o homem como indivíduo, aquele ser individualizado que tem direito à crença, à educação, à saúde, à manifestação de pensamento, na terceira geração eu não vejo mais ele como um ser individualizado, eu vejo ele como parte de uma coletividade. Os direitos que envolvem a terceira geração de direitos fundamentais são direitos coletivos e difusos, tá? São os meus direitos coletivos e difusos, onde eu tenho um grupo individualizado, tá ali visto, individualizável, tá? E eu tenho aqui identificado, né? E eu tenho um grupo difuso que eu não consigo dizer quem são, mas são muitas pessoas. Essa é a ideia, né? Então, essa noção de direito coletivo, de eu conseguir individualizar um grupo, por exemplo, os consumidores da loja X e os consumidores nacionais. A gente vai pensar em direitos difusos. Consumidor da loja X, que é aquele que comprou naquela loja, são individualizáveis, eu consigo saber quem foi que comprou. Mas aquele que foi atingido pela propaganda dessa loja, eu não consigo individualizar, eu não sei quem foi. Qualquer pessoa que teve acesso àquilo ali faz parte de uma coletividade difusa. Mas os que compraram fazem parte de uma coletividade, tá, individualizada. Daí a diferença de coletivos e difusos, esses são os meus direitos de terceira geração. Grandes exemplos é o meu direito de consumidor e os meus direitos ambientais. Tá? Os meus direitos ambientais são os meus dois grandes exemplos envolvendo aqui direito de terceira geração. Pessoal, nós poderíamos ir para a quarta geração, para a quinta, para a sexta e até mesmo alguns livros prevendo aí a sétima geração de direitos fundamentais. Acontece que não há consenso. Quando eu tenho consenso do número de gerações ou de dimensões, eu não tenho consenso no que diz respeito aos direitos que fazem parte de cada uma geração. Quarta geração, todo mundo concorda, mas não concordam em relação aos direitos que fazem parte da quarta geração. Tem gente que coloca, por exemplo, a soberania como direito de quarta geração, tem gente que diz que isso não é direito. Tem gente que coloca a paz mundial como direito de quarta geração, tem gente que diz que isso é direito de terceira geração, difuso, enfim. Nós temos aqui, né, várias gerações de direitos fundamentais, mas para a tua prova de concurso, para cair realmente questão envolvendo isso daqui, você tem 3 gerações principais. Primeira, segunda e terceira, com base nesses valores, nessa forma de exercício, ok? Então, fixa aqui em cima delas, que são elas que vão para a tua prova. Próxima aula, a gente entra nas características de direitos fundamentais e a gente começa a conversar sobre os primeiros direitos fundamentais em espécie, ok? Até já já, te encontro já.